Boa noite. Sou Cadu Madureira. Eu tenho ministrado aula de filosofia e sociologia num curso comunitário chamado Conquista, no bairro de Jacarepaguá. E como eu tive uma certa condição para poder estudar, devido ao esforço de meus pais, eu escolhi fazer isso por causa da influência que eu tive dos meus pais. E o intuito desse vídeo aqui é trazer não só aos meus alunos, mas a quem eu for alcançado por esse vídeo, algumas reflexões. Nós como brasileiros e analisar o atual cenário do que tem acontecido no Brasil. Eu tenho aqui comigo dois manuais. Primeiro, manual de política, onde todos os governantes do mundo leem, chamado O Príncipe de Maquiavel, que foi escrito em 1506, e parece que o nosso signatário, ou como eu costumo chamar, inquilino do Planalto, parece que não fez uso dele. E aqui um livro que todos nós deveríamos ler desde a tenra idade, já começar com a influência desde o ensino fundamental, e muitos de nós nem sabemos, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Na minha cabeça agora tem várias letras de músicas, né? Tem, por exemplo, uma letra do Titãs, né? Do Creed, Fala Pra Mãe, uma referência que ele fazia ao Rono de Golias em relação à questão da televisão. Tem uma parte que fala que até a televisão me deixou burro, muito burro demais. Tem uma música do Cidade Negra também, O que se esperar de uma nação, de herói à televisão. E até mesmo do Frank Sinatra, uma música chamada That's Life, onde no final ele, de tantas tentativas, ele fala: se tudo não der certo no final, eu me envolvo numa bolha e morro. Mas eu não quero ser nenhum propagador da desgraça e, se possível, trazer uma certa esperança. Vamos pegar aqui Maquiavel e começar algumas críticas. Esse aqui, como falei para vocês, é um manual de política, de ciência política, é o livro de cabeceira, deveria ser o livro de cabeceira de todo líder. E eu separei alguns trechos que Maquiavel fala aqui. No capítulo 15 ele fala o seguinte: o homem que quiser ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos que não são bons. Por isso, é preciso que o príncipe aprenda, caso queira manter-se no poder, a não ser bom e valer-se disso segundo a necessidade. E ele sacramenta da seguinte maneira o capítulo 15. Caso o príncipe, e aí se esse vídeo chegar ao presidente, eu espero que chegue, caso o príncipe ou o presidente Bolsonaro siga o que lhe parecer uma virtude, ou seja, que parecer ser bom para si, você fez a mão, você sabe disso, melhor que eu, causará a própria ruína. Mas se ele seguir o que lhe parecer um vício, o que lhe parecer que não seja tão bom assim para ele, terá maior segurança e bem-estar, porque ele vai olhar para o povo e não para si. Bem, como eu falei no vídeo anterior, nós passamos por momentos turbulentos. Falei sobre a questão do totalitarismo em relação, através de Hannah Arendt, ou Arendt, dependendo de quem, da pronúncia. E agora eu falo em relação à questão do estar, do locus presidencial, e de como deve se tratar do povo, né? E não ficar brincando de governar. É parar, é pegar e estudar. É pegar e ler, e aprender, e saber como é ser presidente. Agora eu trago isso para nós, chamados réis mortais, mas que nós que damos o cheque em branco para os governantes, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que saber o que é ser brasileiro, nós temos que saber de onde nós viemos. Edgar Morin, filósofo francês, fala o seguinte:
Se eu não souber de onde eu vim, eu não saberei o que estou fazendo aqui no presente, tampouco saberei o que projetarei no futuro. Porque esse meu presente um dia será passado. E o passado é importantíssimo para que as projeções do futuro elas sejam idealizadas no presente. E como nós, brasileiros, né, e aí eu cito um outro músico, e para mim um poeta, Zé Ramalho, né, somos um povo marcado, porém um povo feliz, porque afinal de contas sempre há um carnaval, sempre há uma Copa do Mundo, sempre há um campeonato, seja lá qual for, sempre há uma farra. Eu trago para vocês a ideia de Sérgio Buarque de Holanda, um livro escrito na década de 40. Preste atenção. No Brasil, onde imperou desde os tempos remotos o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização, que não resulta unicamente no crescimento das cidades, mas também no crescimento dos meios de comunicação, atraindo vastas áreas rurais para a esfera de influência das cidades, e acarretar um desequilíbrio social cujos efeitos permanecem vivos até hoje. Bem, eu acho que da década de 40 até 2020 pouquíssima coisa mudou, a não ser nos meios de comunicação que foram muito avançados. Esses canais que nós utilizamos hoje para nos comunicar, essa questão da quarentena, ela está sendo fundamental para que possamos nos reinventar. E nós, como brasileiros, nós devemos nos perguntar o que queremos para o nosso país. Tá? Mas aí você vai falar, mas é mais um petista, é mais um esquerdista, é mais um Mortadela, é mais um Petralha. Sim, que o governo anterior teve suas falhas, teve falhas graves. O governo anterior, ele falhou, ele se traiu no discurso, não tem a menor sombra, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas agora o que nós vamos fazer? Vamos continuar pegando os santinhos que a gente vê no chão para a gente poder chegar às urnas e votar? Vamos continuar fazendo piada com tudo, inclusive com a nossa própria desgraça? Tudo bem que a piada é uma fuga realmente característica do brasileiro para poder fugir um pouco dessa coisa. Afinal de contas, parafraseando socialmente Guimarães Rosa, o brasileiro, no caso sertanejo, o brasileiro, acima de tudo é um forte. Agora, eu pergunto a vocês, governantes, como vocês querem implementar uma política neoliberal num país que está acostumado a ser assistido de política assistencialista, onde os grandes pilares políticos do Brasil para o povo, porque a palavra demos no grego radical, grego puro mesmo, significa pobre, foram Vargas e o Luiz Inácio, certo? Como esperamos fazer isso? Povo brasileiro, nós, alunos meus, parentes, queridos, vizinhos que alcançaram esse vídeo aqui também. Revolução significa começar a evoluir. É uma nova evolução, revolução. Não é de retroagir, é de começar de novo, com a palavra reconstrução. Vamos reconstruir o que precisa ser reconstruído. Vamos lutar das maneiras que devemos lutar. Não podemos ocupar as ruas, então vamos encher as caixas de e-mails desses caras, desses políticos que nós colocamos no poder, para poder eles saberem com quem estão lidando. Nós somos o povo brasileiro. Sou brasileiro como você também, certo? Mas está na hora de termos atitudes mais sérias, parar de copiar os exemplos de fora que não são tão admiráveis assim, pegar os exemplos que dão certo e trazer para cá. Bem, essa é a mensagem que eu quero trazer essa noite para vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até a próxima.